Fala galera, começando aqui mais uma aula aqui no nosso canal. Dessa vez vamos postar essa aula aqui na aba pública do YouTube. Será a 8ª aula, salvo engano, que teremos dentro das 10 que prometemos desde o ano passado. Provavelmente até junho, até julho, não sei. A gente vai estar postando aí essas 3 aulas que estão faltando e essa daqui é a primeira delas. É um setup muito poderoso, chamado reteste de desvio, TRD, tá? Em que basicamente a gente vai operar zonas em que visualmente, graficamente, a gente consegue identificar que existe uma grande probabilidade de existirem traders presos, tá? E esses traders presos, eles acabam se transformando em volume reativo. O volume reativo, ele causa efeitos do preço, os quais nós podemos nos beneficiar, tá? Podemos montar operações a depender de onde é que esses traders eles estão. A gente consegue visualizar esses caras. E tudo depende de uma formaçãozinha que a gente visualiza dentro do gráfico. São algumas características que nós necessitamos para poder fazer essa entrada aqui chamada de reteste de desvio. Tá bom? Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Até porque esse conteúdo aqui, vocês não vão ver ninguém no Brasil postando isso daqui de graça. Então, galera, se puderem dar o apoio aí, compartilhar com um amigo, etc., a gente agradece bastante. Se não tiver como também, não tem problema nenhum, tá? Vou passar a intro aqui rapidinho e a gente já volta. Vamos lá, turma. Começando aqui a aula de reteste e desvio. Vamos para cima. Aqui iremos explorar os entendimentos referentes ao setup de reteste e desvio e como utilizar tais recursos a nosso favor, tá? Já de cara aqui, como todas as aulas que eu produzo, eu sempre trago um primeiro exemplo nessa tela aqui inicial, o qual nós temos claramente um range, uma zona de preço, um desvio do preço, futuramente um reteste dessa zona fora do range majoritário, fora do range principal, que nos dá uma bela entrada, tá? Existem algumas características que nós precisamos visualizar aqui com relação ao que o preço faz para que possamos montar algumas dessas posições, tá bom? Então vamos lá. Do que consiste o setup TRD e por que motivo ele é efetivo, tá? O setup consiste em identificar zonas em que o preço apenas fez um desvio de um range e seguiu a direção contrária, oferecendo em um futuro reteste uma possibilidade de entrada baseada na reação que traders presos podem esboçar ao encerrarem seus contratos no break-even. Tá? O que isso quer dizer? Existem diversos operadores no mercado que acabam atuando em rompimentos. Eles veem o preço perdendo um determinado fundo, uma determinada zona de preço, e aqui eles decidem shortar. Tá? Existe uma diferença entre o setup que nós já temos publicado aqui dentro da Tradeiros, que se chama falha de rompimento, para isso daqui que vocês estão visualizando. A falha de rompimento, normalmente, ela deixa apenas um pavio, ela é mais rápida, ela volta... É algo mais micro que a gente acaba pegando, e de fato, nesse primeiro desvio aqui. Aqui a gente está falando em um reteste em cima de um valor que é construído em uma zona em que pessoas acabam se complicando, os traders mais inexperientes, tá? O setup é efetivo, pois traders menos experientes possuem grande interesse em abrir operações de rompimento, breakout, e no mercado cripto acabam sendo constantemente mal recompensadas. Esses mesmos traders acabam se tornando volume reativo, o que gera impulsos no preço. Então temos claramente uma zona de preço aqui, a gente não está vendo, mas eu vou mostrar para vocês, inclusive também vou mostrar no gráfico diversos exemplos. Setup simples, mas nós temos uma zona de preço X, em que nós temos um range high, ou seja, uma máxima de um range, e um range low, o qual o preço está constantemente respeitando. Pois vamos fora dessa área, construímos valor, não é algo extremamente rápido, nem é interessante que seja tão rápido, é interessante que exista tempo aqui para desenvolver valor dentro dessa área, para que a turma realmente comece a shortar aqui no fundo, pensando que o preço vai cair, o preço acelera para o outro lado, futuramente a gente tem um desvio exatamente dessa mesma região, o que faz com que o preço
acabe explodindo para a direção contrária. Por quê? Porque esses caras aqui estão shortados, eles estão loucos para fechar essas posições, o que acaba causando esse efeito aqui bem forte no preço, tá? Como identificar um TRD se formando? A primeira etapa é estabelecer uma zona de preço, range, se formando e confirmar que o preço está respeitando o suporte e resistência identificada, tá? Então aqui, antes daquele movimento que a gente tem nesse slide anterior, a gente está vendo naquele próximo slide o que é que estava acontecendo aqui atrás, tá? Basicamente, nós temos uma zona em que existe um topo de um range, nós temos uma zona em que existe o fundo do range. E vejam como o preço está respeitando um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 6 toques, 7 toques, 8 toques, 9 toques, tá? O que é que acontece? O que é que acontece a partir do momento que nós vamos ali abaixo? Os caras pensam que essa daqui é uma grande oportunidade para abrir um trade short de rompimento. Ou se nós formos acima, os caras acreditam que é para abrir um trade long de rompimento. E 80, 90% das vezes o mercado ele está lateralizando, tá? Quando isso daí acontece, normalmente esses caras acabam se armadilhando e dá no que eu mostrei para vocês alguns minutos atrás, tá? Então, a primeira etapa é estabelecer uma zona de preço range se formando e confirmar que o preço está respeitando suporte e resistência identificada, resistência, suporte, confirmada. Dessa forma, teremos uma base para definir quais são os movimentos de desvio do preço, o que nos fará acreditar que as zonas de desvio estarão repletas de posições desconfortáveis a partir do momento em que o preço voltar para dentro do range, tá? Então aqui temos o range, aqui atrás nós temos o desvio, certo? Como identificar o TRD se formando, parte 2. Agora precisamos identificar um desvio do preço que possua algum tipo de consolidação anterior ao movimento de volta agressiva. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? É que eu não estou querendo visualizar um desvio o qual existe apenas um pavio muito rápido, tá? Porque aí eu não consideraria isso daqui como um desvio em que de fato houve valor se consolidando, tá? Muitas vezes esse wick, como é que chama isso aqui? Esse pavio que é deixado muito rápido, muitas vezes são apenas stops, tá? Então, se você faz uma análise, se você opera order flow, se você opera TPO, etc., se você visualiza o que é que aconteceu aqui dentro desse candle, você vai ver que muitas vezes aqui existe apenas stops, não existe nenhuma abertura de contrato aqui dentro desse pavio. Agora, quando você vem para algo próximo disso daqui, ou daquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, você pode ter certeza que aqui dentro houve ação, houve abertura de contratos, alguns abriram um pouquinho mais acima, alguns abriram um pouquinho mais abaixo. A chance de existir valor real e pessoas presas aqui é muito maior do que isso daqui, tá? Então já vi muitas pessoas vendendo o reteste desses pavios, tá? E não é incorreto, porém é necessário ter muito cuidado, porque esses pavios eles podem não ter nenhuma posição aberta e você vai tentar vender esse reteste ou comprar esse reteste e na verdade isso aqui acaba furando, como foi exatamente o que aconteceu aqui depois. Aqui de fato se cria valor, volta com agressividade para dentro do range, depois nós temos um reteste, tá? E nesse reteste, essa turma aqui que ficou presa é que faz essa reação aqui do preço, tá? A consolidação na zona de desvio é necessária e nos dá mais confiança para operar o TRD, pois o tempo é necessário para permitir que traders inexperientes construam valor em uma região que instituições não possuem interesse em atuar na mesma direção. Tá? Ou seja, os caras vêm aqui, se complicam, a instituição chega para cá e vamos levar o preço para cima, estouram o preço para o outro lado. Dessa forma, quando operamos um reteste desse desvio, as chances de uma reação de preço se tornam mais altas do que operar um simples pavio que invade uma região externa a um range. Cara, eu já vendi muitas vezes. Eu conheci um setup que consistia em vender o reteste de Fibonacci desses pavios aqui deixados, e é impressionante a quantidade de vezes que isso dava muito ruim. E ninguém entendia por que isso daí dava muito ruim, mas na verdade é que não existia valor real aqui dentro desse pavio, tá?
Às vezes dava bom, porque de fato existiam traders presos que esboçavam essa reação e faziam com que o preço voltasse, e muitas vezes não. Isso daqui não tinha valor algum, eram só stops, o preço voltou naturalmente e depois acabava rompendo aquilo dali, tá? Então é interessante ver a consolidação, é interessante ver um tempo sendo gasto dentro daquela região para você acreditar que traders estão montando posições não muito legais dentro dessa zona, tá? Dessa forma, quando operamos, que eu já li, né? Dessa forma, quando operamos um reteste desse desvio, as chances de uma reação do preço se tornam mais altas do que operar um simples pavio que invade uma região externa a um range. Espero que tenha ficado claro. Então, só voltando e recapitulando. Número 1, a gente precisa identificar um range. Precisamos identificar uma máxima e uma mínima, ou uma zona máxima e mínima que está sendo respeitada, para que a gente consiga, posteriormente, identificar um desvio do preço. Em seguida, a gente precisa identificar um possível reteste dessa zona. Como identificar um TRD se formando, parte 3 de 4. O exemplo passado ocorreu a nível micro, no 15 minutos. Agora observe na mesma moeda o efeito ocorrendo em um time frame maior, ou seja, no 4 horas. Galera, isso daqui é a mesma cripto, tá? Eu estou mostrando aqui, porém, vejam como tudo que acontece no mercado é fractal, se repete, tá? Em time frames pequenos, em time frames maiores. Aquele print ali, isso daqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui a gente está com um zoom no 15 minutos, a gente está vendo esse desvio e esse reteste, e basicamente é isso daqui, tá? A gente tem um range bem formado, o topo do range está marcado aqui, o fundo do range está marcado aqui, tá? A gente faz esse desvio, e é aqui que a gente está visualizando aquele exemplo anterior. Desvio, reteste do desvio, preço vai acima, capturar a liquidez lá do outro lado do range, tá? Então ele faz uma rotação e vem buscar a liquidez do outro lado do range. Agora, dando zoom out, eu vi que na mesma moeda, eu olhando no 4 horas, eu vi que a mesma coisa tinha acontecido, só que a nível macro, certo? Então aqui a gente tem um desvio bullish, a gente vai abaixo dessa zona de preço, a gente consolida por um certo tempo, tá? Então isso daqui, estou visualizando no 4 horas, vejam que passamos várias horas aqui e depois acabam empurrando o preço com força para o outro lado. Essa região é uma região que existe grande probabilidade de terem traders presos. Fundo é um desvio do range inteiro, tá? Então quando a gente volta aqui, eu vou ter, sem sombra de dúvidas, o interesse em montar uma posição long nesse reteste dessa região, tá? Então fizemos o reteste do desvio, o preço simplesmente estoura. E vejam como existe risco-retorno nessa operação, vejam como é fácil, tá? E entendam que isso daqui pode acontecer em diversos time frames, certo? Como identificar um TRD se formando, parte 4. Agora precisamos visualizar em time frames menores de que forma o reteste ocorreu, entendendo a fundo a ação que o volume reativo esboçou no preço no momento do reteste para validar que o setup está ativo. Quais características queremos visualizar no preço no momento do reteste do desvio? 1. Reação. O preço não pode simplesmente chegar aqui e não fazer nada. A gente precisa visualizar o preço reagindo à zona do desvio, certo? Isso daqui que a gente está vendo é um zoom, para deixar claro, disso daqui. Então eu quero visualizar o que é que vai acontecer dentro dessa região no momento que estamos fazendo um reteste desse desvio do range anterior, certo? Então a primeira característica é visualizar a reação. Se o preço vem aqui e não faz nada e indica que está indo em busca daquele fundo, eu não vou operar. A gente precisa ver que aquele volume, aquela região em que existem provavelmente pessoas presas, ela precisa esboçar uma reação de preço. Então, reação é a primeira coisa. O preço precisa esboçar reação na zona em que acreditamos que existem traders presos. Número 2, velocidade. Sugere que o preço não está sendo aceito na zona de desvio. Ou seja, a gente quer ver um teste rápido, tá? A gente não quer que o preço venha aqui e comece a consolidar e vai mais abaixo e consolida mais, porque isso daqui é um reteste de uma zona de volume intenso, de volume reativo. Então, não faz sentido que o preço ele venha abaixo do range low, ou seja, da mínima do range, e comece a ser aceito naquela região que anteriormente ele acabou fazendo um desvio. Se o preço começar a consolidar aqui por muito tempo, eu vou começar a acreditar que nós saímos de um range superior e estamos caminhando
em um range inferior, em busca provavelmente de uma zona mais baixa ainda aqui do preço, tá? Então, número 3, aceitação de volta ao range previamente estabelecido, tá? Então, mais uma vez voltando, o range majoritário é esse daqui que a gente está enxergando, tá? Então, eu quero ver o preço sendo aceito aqui de volta. Isso daqui fica característico como um toque de uma zona reativa, certo? Então, essas são as 3 características que nós precisamos visualizar para ativar o setup, certo? Como me posicionar utilizando o TRD de forma conservadora, que eu considero que seja mais correta e é normalmente como eu faço essas entradas. A gente precisa visualizar a reação do preço e confirmar que o mesmo voltou para o range anterior e com isso comprar um reteste em Fibonacci com stop abaixo do fundo formado, certo? Níveis que normalmente compramos, 618, 786, aí se você for mais agressivo, você pode começar a comprar em 0,5, enfim, mas nós normalmente compramos em 618, 786, porque o risco-retorno ele é ótimo, tá? Então vimos o reteste de desvio, vimos o preço acelerando, isso daqui a gente está num time frame bem pequeno, no 15 minutos, ou é nos 5 minutos da vida, não me recordo agora. O preço esboça a reação, vai acima, já está sendo reaceito dentro do range macro, eu vou querer comprar esse reteste aqui, tá? Lembrando, isso aqui não é uma falha de rompimento. Você não está perdendo ali um fundo que você está capturando a liquidez. Você está retestando uma zona anterior em que houve uma consolidação fora do range, tá? Isso vai acima, retesta em Fibonacci. Você entra nesse reteste de Fibonacci e você vai estopar abaixo do fundo aqui que foi formado, tá bom? Vou falar um pouquinho mais na frente sobre os alvos. Forma agressiva, visualizar a reação do preço voltando com velocidade ao range anterior e abrir uma posição a mercado caso a reação seja extremamente convincente. Posicionar stop abaixo do fundo formado. Que é uma reação extremamente convincente. Vejam que isso daqui já é outra moeda, tá? Aqui a gente teve um teste interessante, voltamos e testamos mais uma vez, limpamos quem entra primeiro, né? O mercado ele faz muito isso, a turma abre longs aqui, chegam depois, papam esses primeiros longs e depois é que ele vira. Nesse caso aqui não, a gente tem um teste e muito rápido o preço aqui volta nos 5 minutos, nos 3 minutos, ele volta com muita agressividade. Se você vê isso daí, você acha extremamente convincente, você tá ali visualizando aquela reação com alarmes setados, etc. Eu vou querer operar isso daqui, esse reteste dessa linha aqui. Então aqui a gente tem o fundo do range anterior, que é essa linha branca, tá? Abaixo a gente tinha um desvio, então esse daqui é a linha base para mim, que eu vou querer buscar a reação, vai ser abaixo dela. O preço ele testa e volta com muita velocidade para cima. Eu vejo, eu acho extremamente convincente aqui no meio do caminho, um pouquinho mais acima, eu abro a compra mercado e stop aqui abaixo. É uma forma mais agressiva de você entrar, porque às vezes o mercado ele faz o reteste desses desvios e ele acaba não retestando em Fibonacci ou apenas retesta 0,382 e aí para mim já não existe mais risco retorno. Então se houver risco retorno, às vezes eu vou fazer isso. E a última forma que é extremamente agressiva e que eu não costumo operar dessa forma é deixar ordens escalonadas dentro do range que foi identificado o desvio. Tá? Então a gente tem aqui o fundo do range, a gente tem um desvio bullish e a gente tem toda essa região em que houve o desvio e eu posso colocar ordens escalonadas. Se você tiver também um programa de gestão de ordens, que você coloque 30, 40 ordens já escalonadas aqui, porque se executar tudo, o teu preço médio aqui vai ficar bem próximo do fundo. Se executa só o começo, tu vai ter uma mãozinha pequenininha, mas você está participando. Então, é uma forma também de fazer, mas eu não curto muito. Eu gosto mais de visualizar a reação. Às vezes você vinha aqui, você executou um monte de ordem, mas o preço está aceito aqui, ele não teve reação, então você não teve tempo para visualizar de que forma é que isso daí aconteceu. E você acaba entrando numa posição um pouco complicada, às vezes você fica preso, você é estopado sem necessidade. Então, eu não indico muito fazer dessa forma, mas quem tiver um perfil extremamente agressivo, você encontrar diversas confluências, etc., pode ser uma boa se faz parte aí do teu perfil, tá? Vou deixar ordens escalonadas dentro do range que foi identificado o desvio, aumentar a mão nas ordens que estiverem mais próximas do fundo do desvio e utilizar o fundo do range anterior como zona de stop loss, ou seja, você não vai poder estopar aqui, porque tu não, já vai ter deixado todas essas ordens e você, inicialmente, pelo menos, você vai ter que deixar
o stop abaixo desse fundo. Porque se nós perdermos esse fundo, a chance de ser uma falha de rompimento é mínima, porque isso daqui já é uma região de desvio de um range macro. Então, se a gente vem e perde esse fundo, a chance de ser uma falha de rompimento e o preço voltar é pequena, mas sim da gente acabar rompendo de fato para baixo, tá? Desvios normalmente não devem ser perdidos ou ganhados, porque senão ou é muito bearish ou é muito bullish, tá? E a gente vai acabar rompendo para um outro lado. Então, enfim, a sua operação iniciaria aqui, digamos que executou apenas metade das ordens e o preço começou a reagir e deu certo, você sobe o stop para o fundo que foi formado. Fechou? Pontos que devem ser levados em consideração: sempre retirar o risco da operação o mais rápido possível. Se o stop for de 1%, retirar 50% da operação a partir do momento que a mesma dá 1% a seu favor. 2. Ou seja, só recapitulando isso aqui para quem não sabe, né, pessoal? Se você tem um stop de 1%, você precisa sempre, qualquer operação a gente sempre tira o risco, tá? Então existem pessoas que esperam um pouco mais a operação andar e tiram 33%, enfim. Eu, particularmente, eu gosto de tirar 50% da operação, porque eu sei que eu ganho a operação a partir do momento que eu faço isso, obviamente, se eu acertar, né? E eu não tenho mais preocupação com aquilo dali. Depois eu vou administrando, tá? Mas se eu tenho 1% de stop, a operação anda 1.1, 1.2, mais ou menos, para poder pagar as taxas da corretora, você tira 50% da operação e tá tudo certo. Se você for stopado, você não perdeu nada, tá? Número 2, realizar lucro da operação conforme o preço tocar em níveis-chave do gráfico. Regiões em que existem confluências com suportes e resistências relevantes, pontos de liquidez, etc. No gráfico eu vou mostrar um pouco mais disso daí. 3. Como alvo final para o encerramento da posição, mirar na liquidez majoritária do range anterior. Ou seja, a gente está sempre mirando como alvo majoritário, não quer dizer que eu vou tirar o risco e depois vou segurar a tela e girar até o final do range. Claro que não. Precisa ir realizando lucro conforme ela vai tocando em resistências ou em suportes importantes, se for um short no caso, né? Porque não existe garantia que o preço ele vai rotacionar até o topo, tá? Agora vamos aos exemplos práticos. Primeira coisa que vocês precisam observar: onde é que existem ranges formados aqui de preço? Para mim isso daqui é uma zona muito clara de range, né? A gente está respeitando, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Então vejam a quantidade de toques que nós temos no topo do range, olhem a quantidade de toques que nós temos no fundo do range. E mesmo assim o preço acaba segurando a onda, tá? Aqui existem dois desvios. Um deles foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês, que ele está aqui, eu estou no 30 min. A gente tem um pequeno desvio se eu considero que esses testes aqui do preço é que estão definindo aqui o range low, tá? Vejam que, diferente do que estava acontecendo aqui anteriormente, a gente tem uma pequena zona em que o preço ele dá uma consolidada e depois ele acaba impulsionando de volta ao range. Então, esse reteste aqui é um reteste que eu considero interessante. Lembrando que esse daqui é um exemplo mais a nível micro. Eu posso, inclusive, utilizar Fibonacci para me auxiliar dentro dessa operação. Como eu mencionei, a gente sempre vai estar buscando por alvos relacionados a pontos que fazem sentido a gente estar buscando por take profit, tá? Então, conseguir comprar abaixo do VAL, vou ter que realizar no VAL, vou ter que realizar no POC, vou ter que realizar no VAR. Vão existir outros níveis aqui no meio, como pontos de reversão, etc. Se você não entende a respeito desse conceito, nós temos algumas aulas aqui dentro da comunidade aqui do Discord, tá? Mas o alvo majoritário dessas operações, elas sempre vão estar nessa rotação completa em que a gente acaba capturando essa liquidez. Nesse caso, a gente não consegue capturar a liquidez majoritária lá do topo, mas nós fazemos uma rotação completa e capturamos liquidez desse topo, desse topo, desse topo, desse topo. Tá? Isso daqui é suficiente para muitas vezes fazer o preço girar. Então começamos com um reteste de desvio e podemos operar uma falha de rompimento aqui desse outro lado, tá? Mas vamos para o exemplo macro, que é o que assim fica bem mais claro também, pelo menos para mim. É que nós temos aqui uma zona e nós tivemos uma consolidação bem mais interessante, tá? É uma consolidação bem mais duradoura do preço, abaixo de um nível que ele estava normalmente sendo negociado. Então aqui a gente tem equilíbrio,
o preço encontra desequilíbrio, vem aqui abaixo, negociam e empurram. A chance de existirem traders presos diante de consolidações abaixo de fundos anteriores, que são pontos em que pessoas normalmente com menos experiência abrem posições de breakout, posições de rompimento, é alta. Então, se o preço ele consegue voltar para dentro do range, eu vou querer operar esse reteste dessa zona aqui em específico, tá? E veja que futuramente, apesar do preço ter ido lá do outro lado do range, a gente acaba voltando e faz esse reteste de desvio. Bom? Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar como é que foi esse reteste de desvio. O preço sai dessa região, faz um reteste interessante em FIBO. A partir do momento que somos reaceitos dentro do range, eu vou com certeza querer operar esse reteste de Fibonacci. A gente acaba reagindo aqui próximo a 618 e o preço simplesmente dispara, tá? Então a minha operação ela basicamente seria essa daqui, 1,81% de stop, e como alvo majoritário vocês sabem que eu vou estar mirando no mínimo no range high, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma operação com um risco retorno de 2,79, então é uma operação excelente, tá? E lembrando que o alvo majoritário sempre vai estar acima da captação de liquidez majoritária. Galera, não existe nenhum santo graal do trading que vai te dizer se os trades eles vão acontecer e vai rotacionar até o outro lado. Você vai depender muito do Bitcoin, que primeiro, faça as operações com a permissão do BTC, tá? A não ser que seja um momento que ele esteja lateralizando muito, as altas estiverem meio soltas, e aí beleza. Mas sempre fiquem de olho no que é que está acontecendo no Bitcoin para te dar a autorização para fazer essa entrada. Nesse momento, eu acredito que provavelmente o Bitcoin estava encontrando alguma zona de suporte, o preço, a Link acabou fazendo esse movimento corretivo e acabou, na zona que o BTC acabou segurando, ela também acabou segurando, tá? Mas tudo faz sentido, tá bom? Então prestem atenção nessas formações, em como vocês se identificam no gráfico de vocês, porque fica muito claro quando existem oportunidades como essa, e são oportunidades com risco-retorno simplesmente excelente. Para o próximo exemplo, Uniswap. Caras, aqui a gente tem exemplo para tudo quanto é lado, tá? Mesma coisa, identificamos uma zona em que o preço ele está respeitando constantemente, então isso daqui é basicamente o fundo do range. Aqui a gente tem o topo do range, a gente tem testes, 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 teste, teste, teste. Enfim, é claramente uma zona em que a gente está rotacionando, tá? A gente faz um desvio, consolidação, o preço rotaciona até o outro lado, faz um reteste de desvio bullish. Então, se você fizer a mesma coisa aqui, Fibonacci, eu acho que nesse caso a gente não chega a retestar 618. Então aqui, ou você faria da forma mais agressiva, a qual você teria que visualizar isso daqui acontecendo, o preço começar a ser reaceito aqui e comprar essa linha de suporte, topar aqui curto, ou você teria que visualizar algo como isso daqui a partir do momento que o preço volta, faz algum reteste aqui mais próximo a 0,5, etc. Você vai fazer a entrada e vai estopar aqui embaixo. De novo, você vai estar mirando para a rotação dentro do range. Tá? Lembrando que eu estou mostrando ranges longos, ranges aqui numa hora, tá? Então não é a coisa mais rápida do mundo isso daqui. Então isso aqui acaba se transformando em day trades, ou às vezes até podem ser posições de swing, porque elas podem durar aí alguns dias. Vamos ver essa entrada aqui, dia 24. Poderia se encerrar aqui por volta do dia 27, dia 29, ou se você de fato mirou na liquidez majoritária, na rotação estaria se encerrando aqui só no dia 2 de fevereiro. Então essa entrada aqui numa hora, ela poderia se transformar no swing. E claro, você poderia estar sempre administrando aí essa sua entrada. Da mesma forma que nós tivemos aqui um reteste desvio bullish, nós também tivemos no mesmo ativo um desvio bearish, tá? Todas as vezes que o preço ele consolida dentro dessas regiões, ele acaba voltando com agressividade, agressividade, se distancia rápido dessas zonas de preço, esses pontos vão ser pontos reativos. Então tivemos o reteste de desvio bull, o preço vai acima, agora temos o reteste de desvio bear, esse volume reativo entra em contato aqui, é a primeira oportunidade, a primeira operação, chega a pagar 5,16%, claro, você não teria entrado no topo, mas por volta de 4%. Posteriormente você é estopado. Porém, observa uma coisa, tá? Estou marcando aqui essa região porque é a região que esse primeiro reteste
ele conseguiu capturar. Então, vocês acham que ainda não existe volume reativo presente aqui dentro? Existe. Nós temos um segundo reteste de desvio que acaba sendo também uma falha de rompimento desse topinho anterior. Então, veja como é poderoso. Falha de rompimento, reteste de desvio, testa aquela zona. Entendam, não é uma falha de rompimento aqui em cima, tá? Se a gente faz essa falha de rompimento aqui em cima, tem grande chance do preço conseguir ultrapassar. Mas a gente ainda está testando essa região aqui. Então existe ainda um volume reativo aqui dentro, tá? E o preço vem, faz a falha de rompimento, faz o reteste de desvio bearish e a gente acaba rotacionando mais uma vez até o fundo do range. Vejam que a gente ainda não consegue capturar tudo e resta ali uma besteirinha de nada, mas já é algo que não dá para você confiar. Então o preço ele vem aqui, ele tenta e acaba conseguindo romper. Mas vejam que ainda assim existe uma certa relutância, uma certa resistência que acontece por aqui antes do preço conseguir de fato romper, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Mais um caso, esse daqui acontecendo agora. Eu estava doido para entrar nessa operação, mas eu estava montando essa aula aqui para vocês. Eu não deixei ordens, eu queria visualizar a reação e acabei não conseguindo pegar aqui esse reteste. Foi às 15 horas, olha lá. Agora são 20 horas, nesse momento aqui eu estava terminando aqui de fazer essa aula aqui para vocês, tá? Mas a gente teve aqui, claramente, tem um range aqui muito bem estabelecido. Desvio, vai abaixo, reteste, reteste, em Fibonacci, preço vai abaixo, tá? Então, clássico, nesse caso aqui, bearish. BNB, da mesma forma. Range, desvio, range, vai acima, testa o desvio, reação do preço. Aqui também existe a mesma coisa que aconteceu para o outro lado, né? Que a gente tem aqui um desvio bearish. O preço testa aqui, vai lá para o outro lado, faz a rotação, dá o desvio bullish, volta aqui, deixa apenas a wick nessa região, que é a região do desvio, o preço acaba voltando aqui dentro, tá? Houve aqui a oportunidade de um reteste, mas aqui já começa a ficar mais duvidoso, porque o preço começa a ser aceito aqui. Mas, enfim, vai de cada um. Mais um reteste do restante do volume reativo que está aqui, mais um teste, tá? Aqui eu tenho um caso que eu achei interessante mostrar para vocês, porque vocês têm que identificar quando é que os ranges eles estão mudando, tá? Quando é que a gente está ultrapassando um determinado level e indo para um novo level base. É como... sabem aqueles joguinhos de Donkey Kong que você vai subindo aqui um degrau por degrau? Ele fica pulando ali, né? De level em level. E aqui o preço, o Bitcoin, o mercado cripto, qualquer ativo que você visualizar, grande parte deles pelo menos, eles vão transacionar dessa forma. Isso daqui é o level, isso daqui é a região que a gente está transacionando. Teste, 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 tá? Claramente um range bem definido, um desvio bullish, preço é reaceito dentro do range, retesta, vai acima. Porém aqui nós temos essa região que era uma região de resistência, acaba flipando como uma zona de suporte, a gente começa a transacionar aqui dentro e aceito dentro dessa zona de preço, o preço faz um desvio, vejam que nós não rotacionamos por completo, volta acima, o meu novo desvio bullish é desse volume reativo que está aqui. E o preço faz mais uma rotação, certo? E aí, só para fechar essa aula, eu queria mostrar para vocês uma visão que vocês têm que entender que isso tudo aqui, como mencionei, é fractal, tá? Então, se vocês pararem para observar, isso aqui é o gráfico diário do Bitcoin. Nós claramente, em um time frame muito maior do que os que estavam sendo visualizados nesses exemplos passados que eu mostrei para vocês, nós temos agora, a um nível macro, uma zona de preço que o preço testou, 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 testou. Aqui pode ser considerado um desvio bearish. A gente está testando e esboçando reação. Claro, podemos acabar ultrapassando essa região, mas o que mais me chama a atenção é isso daqui, tá? Uma zona de preço extensa, consolidação, um desvio do preço, o preço vai acima. Se ele voltar para fazer esse reteste de desvio bullish, o que é que vocês acham que eu estarei interessado em fazer? Estou dizendo que irei comprar.
mas estou dizendo que estarei extremamente interessado em comprar. Eu irei visualizar qual é a reação que o preço irá ter no momento que ele testar isso daqui. Mas caso aconteça, eu estarei preparado, enquanto muitos estarão morrendo de medo. Beleza? Então essa é a aula, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vou pedir para vocês, se vocês acham que esse conteúdo aqui é válido, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima.